Olá, sejam muito bem-vindos, professora Priscila de Biologia, que hoje está aqui para conversar com vocês a respeito da citologia. Bom, gente, a primeira dica que eu dou a vocês é que o prefixo cito corresponde à célula. Então, a citologia vai ser a área da biologia que estuda a célula. E aí, dentro dessa área, a gente estuda a teoria, tá? Desenvolvida para falar a respeito da célula, os tipos de células, a classificação das células, qual tipo de célula que alguns organismos apresentam, tá? As principais estruturas da célula e também como que houve uma mudança nas estruturas das células dos seres vivos, ok? E para a gente começar a nossa conversinha hoje, aqui, eu vou começar falando sobre o Robert Hooke, tá? Ele foi o primeiro cientista a trazer o termo célula. Ele estava observando ali a cortiça, né, que seria um pedaço de madeira, e ele observou algumas estruturas nessas células da madeira, que naquela época era o que se tinha acesso em função da simplicidade dos instrumentos de estudo. Então, com o microscópio desenvolvido naquele período, ele observou essas estruturas que foram chamadas de paredes esqueléticas, tá? Mas ainda não se sabia o conteúdo da célula, os elementos da célula e as partes que compunham a mesma. Ao longo do tempo, essa teoria celular, ela foi sendo aprimorada e aí no ano de 1838 foi dito que todas as plantas eram constituídas por células e em seguida que todos os animais também eram constituídos por células. Essa teoria, que fala a respeito da célula, recebeu o nome de teoria celular. E é importante conhecer os pressupostos, ou seja, os argumentos que são defendidos por essa teoria. Então, essa teoria celular, ela propõe que todo organismo vivo é constituído por uma ou mais células. Então, a célula vai representar uma unidade básica de todo ser vivo e, consequentemente, também vai ser um critério de classificação, pois teremos organismos unicelulares formados por uma única célula, multi ou pluricelulares formados por muitas células, ou ainda aqueles que não apresentam células, como é o caso dos vírus, que são chamados de acelulares. O A na biologia refere-se à negação ou ausência. Então, sempre que tiver o prefixo A numa palavra, é o oposto do que aquilo significa. Então, se um organismo celular tem célula, um organismo acelular não vai possuir célula, tá bom? Além disso, gente, essa teoria ela vai dizer que todo ser vivo é formado por uma ou mais células, e nessa célula acontecem várias reações químicas, ou seja, coisas são quebradas e coisas são produzidas, tá? Outro ponto importante dessa teoria é que todas as células vêm de células pré-existentes. É o mesmo que dizer que todo ser vivo origina-se a partir de um outro ser vivo. A gente sabe que essa formação de novas células acontece através de processos de divisão celular. E aí nós teremos mitose ou meiose, que seria um tema para uma outra aulinha, tá? Outro ponto importante também é que a célula ela acaba sendo uma unidade de reprodução, de desenvolvimento e hereditariedade dos seres vivos. Por quê, gente? Lembra, como eu comentei, tem seres que são formados por apenas uma célula. A gente tem um caso de bactérias, a gente tem um caso de protozoários, algumas algas e também alguns fungos, tá? Então, o indivíduo é formado por uma única célula e essa célula é capaz de se reproduzir para formar novos seres, ok? E dentro do núcleo dessa célula, a gente tem o material genético do indivíduo, que pode ser DNA, quando a gente pensa num animal, num vegetal, por exemplo, e no caso de alguns vírus podem ter o RNA como material genético. E é ali nesse material genético que estão todas as informações do indivíduo. Por exemplo, o tipo do nosso cabelo, a cor do nosso cabelo, a nossa estatura, a cor do nosso olho, a cor da nossa pele,
Todas essas características que nós possuímos, elas são pré-determinadas pelo nosso material genético, que no nosso caso é formado pela união de metade do DNA que a gente recebeu da nossa mãe e a outra metade que veio do nosso pai. Beleza? Aí mais alguns resuminhos sobre essa teoria celular. Então, atualmente, ela prevê que todos os organismos vivos são compostos por uma ou mais células. As reações químicas de um organismo vivo. O que são essas reações, gente? Quando nós comemos coisas, quando nós comemos açúcares, gorduras, proteínas, esses nutrientes eles são quebrados ao longo da nossa digestão. E para eles serem quebrados, ou mesmo para ocorrer a produção de novas moléculas, a gente tem a ocorrência de reações químicas, tá? Além disso, já falamos que uma célula origina uma nova célula, tá? E dentro dessas células a gente tem a informação genética do organismo, ok? Aí, como a gente já comentou, dentro dessa célula acontecem reações, tá? Para aquele ser vivo. Outro ponto importante é que as células, elas apresentam diferentes tamanhos, tá, gente? Geralmente, são microscópicas. Então, geralmente, a gente não consegue ver uma célula a olho nu. Porém, quando a gente pensa no ovo da galinha, o ovo que a gente come no café da manhã ou em algumas refeições, ele representa o óvulo da galinha, que seria o gameta feminino da galinha, tá bom? E aí, quando a gente consegue ver a olho nu, a gente chama de macroscópica. Quando a gente só consegue ver com microscópio, a gente chama de microscópica, tá bom? Aí aqui tem também uma imagem mostrando diferentes formatos de célula. Então, a gente pode ter a célulazinha em formato de disco, como é o caso da hemácia, que é uma célula que a gente tem no sangue, que transporta oxigênio e gás carbônico no nosso corpo. A gente pode ter também células com formato esférico. Aqui a gente tem um ovócito, que é um gameta feminino. Então, lá na hora de formar o embrião, tem o ovócito que vem da mamãe e o espermatozoide que vem do papai, tá? Aí, após a fecundação, a gente vai ter ali o embrião. Aqui a gente tem uma célula estrelada, representada aqui pelo nosso neurônio, que é uma célula que a gente tem no sistema nervoso. E é graças a essa célula que a gente consegue receber informações e passar essas informações para outros neurônios e guardar essas informações em diferentes locais da nossa memória, tá? E a gente também pode ter células mais alongadas, que a gente chama de fusiforme. Esse formato de célula mais alongada fusiforme, a gente encontra no nosso músculo estriado esquelético, que é esse músculo que a gente tem aqui, ó, unido ao esqueleto, que quando a gente vai fazer algum exercício, né, na academia, por exemplo, a gente vai estar ali contraindo e relaxando essa musculatura. Tá bom, meus amores? Bom, gente, como já comentamos, tá um pouquinho. Dentro da célula, a gente vai ter ali a informação genética, também tem os próprios comandos para que essa célula se divida e novas células sejam formadas, tá? E a gente tem também uma estrutura que envolve a célula. É como se fosse a parede da célula, tá? Essa estrutura que envolve a célula e que vai delimitar ali o perímetro da célula e vai separar o que está dentro da célula daquilo que está fora da célula, a gente chama de membrana celular ou membrana plasmática, tá? Além disso, já comentamos aqui que dentro da célula acontecem reações que vão envolver a quebra de nutrientes ou a formação de novos nutrientes, tá? E também tem a produção de proteínas. Professor, o que é uma proteína? Já ouviram falar em queratina, que tem no cabelo e na pele, sim ou não? Já ouviram falar do colágeno, que deixa a pele mais rígidazinha, né, mais firme? Colágeno, queratina, melanina, são exemplos de proteínas, tá? E aí, para a gente conseguir produzir essas proteínas, a gente precisa também dos processos que acontecem dentro das nossas células. Beleza? Aí aqui também tem uma comparação em termos dos diferentes tipos celulares, tá? Então, a gente tem aqui a cianobactéria, que é uma bactéria formada por uma célula. Tem
As eubactérias, que são as demais bactérias, né? Então, por exemplo, tem a bactéria que causa tuberculose, tem a bactéria que causa leptospirose, tá? Aí aqui tem uma plantinha, um animalzinho, um fungo, um protozoário e uma arqueobactéria, que seria como se fosse uma prima da bactéria, só que tem algumas diferenças entre elas, tá? Aí aqui, gente, é só para vocês observarem que em todos esses seres vivos listados aqui, a gente tem a presença de uma ou mais células, tá? Que também vai ser um critério de classificação. Como eu comentei com vocês, todas as vezes que aparecer o A, iniciando uma palavra, esse A vem de ausência ou negação. Então, sempre que vocês ouvirem falar em organismos acelulares, não apresentam células. Quem são os organismos que a gente conhece que não apresentam células? São os vírus, tá? A gente está enfrentando aí a pandemia da Covid. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus, tá? E o vírus, ele não tem células, gente. Eu costumo usar, né, a analogia de comparar o vírus com um pacote de biscoito e o biscoito, tá? É como se o pacote de biscoito fosse o envoltório do vírus, seria o capsídeo, um envelope de proteínas, e o biscoito representasse o DNA ou RNA do vírus. Então, o vírus é um organismo muito simples, que só tem uma estrutura de proteção, que a gente chama de capsídeo, e dentro o material genético, que pode ser DNA ou RNA, tá? Nós temos seres unicelulares. Olha o nome, povo. Uni vem de um. Celulares porque são formados por uma única célula. Nessa classificação aqui, a gente pode citar as bactérias, e aí lembra de alguns exemplos que eu falei. Tem bactérias aqui que causam doenças, tuberculose, leptospirose, por exemplo. Tem as cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese, também chamadas de algas azuis. Tem os protozoários, que são micro-organismos que podem ou não causar doenças. Então, por exemplo, quando a gente fala em toxoplasmose, a toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, tá? Toxoplasma gondii. Temos também as microalgas, que são as algas formadas por uma célula, que vivem nos lagos, lagoas, rios e oceanos. Não é aquela alga que fica boiando no nosso pé, não, tá, gente? Aquelas são macroalgas. A gente consegue ver a olho nu. Essas microalgas, elas são microscópicas e a gente só consegue ver com o microscópio. E tem também a levedura, gente. A levedura, para quem não conhece, é um tipo de fungo, tá? E é o fungo envolvido com a fermentação de massas. Então, quando você vai preparar aquele bolinho, que você usa aquele fermento químico, ali nesse fermento tem levedura, tem fungo, que vai fazer um processo de fermentação para a massa do bolo crescer, tá bom? Aí aqui, ó, tem uma imagem mostrando a estrutura de um vírus do tipo HIV, que é o vírus que causa a AIDS, tá? E aí tem essa estrutura de proteína, que é o capsídeo, como eu comentei com vocês, e aqui dentro está o material genético do vírus. E tem um bacteriófago, que é um outro tipo de vírus que infecta bactérias, tá? Essa estruturazinha representa o capsídeo, e dentro desse capsídeo tem o material genético do vírus, tá, gente? Aí aqui, ó, temos mais exemplos de organismos unicelulares. A gente tem a giardia, que também é um protozoário, tá? Como a ameba e o Trypanosoma cruzi. E nesse caso aqui, olha só que importante, gente, esses 3 protozoários, eles são causadores de doenças. A giardia, ela causa a giardíase, tá? É uma doença que a gente pode contrair pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Tanto a giardíase quanto a amebíase, que é provocada pela ameba, são doenças que dão problemas gastrointestinais. Então, você pode ter diarreia, vômito, tá? Febre, dor. E medidas eficientes para evitar a contração dessas doenças envolveriam o quê? Saneamento básico, construção de esgoto, higiene, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, para diminuir as chances de você contrair essa doença, tá? E o Trypanosoma cruzi, tá? Que também é um protozoário formado por uma célula. Ele causa a doença de Chagas, tá? Que é uma doença um pouquinho mais grave, porque ela pode afetar alguns órgãos,
né, da gente, como por exemplo o coração, e aumentar o tamanho desse coração, podendo até mesmo levar a um infarto, em alguns casos, tá? E aí no caso da doença de Chagas, a prevenção, gente, ela muda um pouco, porque a doença de Chagas, a maneira mais comum da gente contrair essa doença é quando o barbeiro, tá? Que é um inseto, mas não é um mosquito. O barbeiro, ele é um triatomídeo, uma espécie de percevejo, tá? E aí ele vem, pica a gente para sugar o sangue. Só que quando ele pica a gente, ele defeca. Aí ele joga as suas fezes na nossa pele. Quando a gente vai coçar ali aquela picadinha, a gente sem querer joga as fezes do barbeiro dentro do nosso sangue. Aí nessas fezes tem ali o protozoário, o Trypanosoma cruzi, aí ele cai no nosso sangue, vai lá pro coração, causa um monte de problemas, tá? Então, para a doença de Chagas, a prevenção, ela vai envolver o quê? O combate ao vetor. Então, geralmente, em áreas que são mais afetadas, você vai usar telas, você vai usar mosqueteiros, e também é muito comum casas de madeira, né, pau a pique, serem substituídas por casas de alvenaria, para diminuir a chance do inseto se reproduzir ali perto das pessoas, tá? Aí aqui, ó, mostrando outros exemplos, tá? De organismos. Na primeira imagem a gente tem uma imagenzinha de células vegetais, aqui no meio hemácias, que são células sanguíneas, e aqui nós temos o exemplo das bactérias, né, que comentamos no slide anterior. Mas como eu havia comentado com vocês, a gente também tem organismos que são formados por muitas células. E aí se lembra, gente, se tem muitas células, a gente consegue ver a olho nu, tá? São os pluricelulares ou multicelulares. Olha o prefixo, pluri, multi, muitas o quê? Células, tá? Aí nós temos algas, que são pluricelulares. Então, quando você vai à praia e tem aquela alga verde ou a alga parda, tá? Ou ainda a alga vermelha boiando, que passa no teu pé e você pensa que é um bicho, são organismos pluricelulares. Também temos fungos, tá? Pluricelulares, como o exemplo do cogumelo, do champignon, tá? Os animais, representados aí pela galinha, e as plantinhas, representadas aí por uma plantinha, tá? Outro ponto extremamente importante, gente. Quando a gente vai olhar para os organismos pluricelulares, como eles são formados por muitas células, a gente tem diferentes níveis de organização, tá? Então, por exemplo, a gente tem as células, que são as menores unidades, que têm DNA, que conseguem se reproduzir e tudo mais. Só que dentro das células, a gente tem átomos, que vão formar as moléculas, e essas moléculas vão formar as células. No nosso corpo, como eu comentei com vocês, a gente tem diferentes tipos de células, tá? A gente tem célula no sistema nervoso, neurônio. A gente tem célula no sangue, como a gente viu a imagem da hemácia. A gente tem célula na pele, que a gente chama de célula epitelial. A gente tem célula no músculo, tá? Então, sempre que a gente olhar para um conjunto de células especializadas, esse conjunto de células vai formar um tecido específico. Então, por exemplo, no nosso corpo, a gente tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá? O tecido epitelial, como o próprio nome sugere, ele vai formar a nossa pele, ele vai revestir os nossos órgãos e também vai formar as nossas glândulas, tá? Como, por exemplo, glândula salivar na boca, glândula sudorípara na pele. O tecido muscular, como o próprio nome já sugere, vai formar o quê? Os nossos músculos. Aí a gente tem músculo liso, que forma aqui, por exemplo, órgãos do sistema digestório, faringe, esôfago, estômago, intestino. A gente tem músculo estriado esquelético, que é esse que está com o esqueleto, que a gente vai à academia para estimular o seu crescimento. E a gente também tem um músculo estriado cardíaco, que forma o nosso coração, tá? O nosso miocárdio. O tecido conjuntivo, ele vai se especializar em vários. Então, o tecido conjuntivo, ele vai formar o tecido adiposo, que é um tecido que guarda gordura, vai formar o tecido sanguíneo, que
é representado pelo nosso sangue, né? Que tem células que fazem várias funções, tá? Vai formar também tecido ósseo, que são os nossos ossos, e as cartilagens também, como é o caso da nossa orelha, por exemplo, tá? E o tecido nervoso vai formar os nossos órgãos do sistema nervoso. Então, nosso encéfalo, nossa medula espinhal, tá? Esses tecidos formam os nossos órgãos, tá? Que foram listados no exemplo anterior que eu dei a vocês. Então, no tecido nervoso, a gente vai ter alguns órgãos. Que órgãos são esses? O encéfalo, a medula espinhal. No tecido muscular, tem os órgãos musculares, coração, por exemplo. E por aí vai. Esses órgãos em conjunto vão formar os nossos sistemas. Então, a gente tem sistema digestório, tem sistema respiratório, tem sistema circulatório, tem sistema excretor, tem sistema nervoso, tá? E todos esses sistemas em conjunto vão permitir o funcionamento do nosso corpo, de nós que somos organismos indivíduos, beleza? Aí aqui, gente, tem uma imagenzinha bem bacana mostrando esses níveis de organização, tá? Então, a gente tem os átomos que formam as moléculas, que por sua vez vão formar as organelas, que estão dentro das células, que vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas que estão dentro do organismo, tá? Sempre que a gente vê um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, então, por exemplo, eu tenho vários lobos-guarais aqui. Então, eu tenho uma população do lobo-guará. Só que esse lobo-guará, ele vive aonde? Ele vive na natureza. Então, aonde ele vive, tem outras espécies, outras populações. Então, quando eu olho para diferentes populações que vivem em um dado local, num dado momento, eu vou chamar de comunidade biológica. Só que esses seres vivos também interagem com o ambiente não vivo, com a água, com a luz, com a temperatura, com a pressão. E aí, sempre que a gente relaciona seres vivos, que são fatores bióticos, com seres não vivos, que são abióticos, a gente chama isso de ecossistema. Então, um rio pode ser um exemplo de ecossistema, um lago pode ser um exemplo de ecossistema, por quê? Ali a gente tem seres vivos e também tem coisas não vivas, a água, a luz, a temperatura, a pressão, por exemplo, tá? E todos os ecossistemas do planeta vão formar o que a gente chama de biosfera, tá? Esses níveis são importantes também. Outra informação bem bacana da gente falar aqui, povo, é que as células têm diferentes tempos de vida, tá? Quando eu digo que uma célula é lábil, é porque ela tem um tempo de vida bem curtinho e não consegue se reproduzir. Por exemplo, as nossas células sanguíneas, tá? Também chamadas de hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, elas têm um prazo de vida já pré-determinado. Então, toda hemácia vive 120 dias. Então, a cada 120 dias, você vai destruir as hemácias velhas e vai produzir hemácias novas, tá? Nós também temos células estáveis que duram mais tempo e conseguem se reproduzir. Então, olha só que legal, no sangue, a gente tem hemácias que transportam gases, como oxigênio e gás carbônico, mas a gente também tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as nossas células de defesa. Os leucócitos, ao contrário das hemácias, eles vão durar um pouco mais de tempo, tá? Dependendo da célula, você pode ter a duração de semanas, meses, tá? Assim, um período bem maior do que a das hemácias, tá? E existem aquelas células que são permanentes, tá? Que não vão conseguir se regenerar nem se reproduzir, tá? Geralmente nós temos essas células desde o nascimento e ao longo da vida, tá? Se você tiver algum acidente que faça com que você acabe perdendo essas células, você não vai conseguir produzir novas, tá? E aí, nesse caso, a gente tem exemplos, as células musculares. Então, por exemplo, a gente tem um músculo aqui no braço. Se você sofrer um acidente e perder parte desse músculo do braço, ele não vai se regenerar. E aí, ou você vai ficar sem aquele músculo, e o braço vai ficar mais fundo, né? Ou, às vezes, você pode fazer um enxerto, pegar um pouco de músculo de outra parte do corpo para colocar ali, tá? Porque os nossos músculos não se regeneram. Aí, aqui os formatozinhos que a gente já viu, tá? E um outro ponto também importante, povo, é que a gente pode classificar a célula pela presença ou não de
núcleo, tá? E aí vai mais uma dica aqui para vocês. Sempre que vocês virem o prefixo pró, vem de antigo, primitivo. A palavrinha cário refere-se ao núcleo. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar assim, organismos procariontes, ou célula procarionte, ou célula procariótica, é uma célula mais antiga, mais primitiva. Então, é uma célula mais simples, é uma célula que não tem núcleo, tá? A gente vai ver daqui a pouco uma imagem, mas são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, os organismos que têm essa célula mais simples. Ao longo do tempo, acredita-se que essas células foram evoluindo, foram mudando e passaram a apresentar núcleo, tá? E aí, as células que têm núcleo, o eu vem de verdadeiro na biologia, tá? Então, células eucarióticas ou eucariontes apresentam núcleo verdadeiro, tá? Quem são os organismos que têm célula eucarionte, gente? Todos os representantes do reino protista, então algas e protozoários, todos os fungos, todas as plantinhas e todos os animais, tá? Em termos de composição básica da célula, a gente tem a membrana, o citoplasma, que é um líquido como se fosse um gel presente dentro da célula, onde acontecem reações de quebra ou de produção de novas coisas, e o núcleo, tá? Que é a região que tem o material genético. Claro, se uma célula é procarionte, não tem núcleo, só tem membrana e citoplasma e material genético ali espalhado nesse citoplasma. Agora, se uma célula é mais desenvolvida e tem núcleo, vai ter a membrana, o citoplasma e a região do núcleo. E aí, em cada uma das partes vão ter os elementos e as características de cada um deles. Beleza? Aí aqui, ó, mais um ponto que a gente comentou no slide anterior. Se eu estou olhando para uma célula mais antiga, mais primitiva, ela não tem núcleo. Então, ela é classificada como procarionte. Agora, se eu estou olhando para uma célula mais desenvolvida, com um núcleo individualizado, tá? É uma célula eucarionte. Aí, como eu havia comentado com vocês, a célula procarionte ela é mais simples, ela é encontrada apenas em bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, que são organismos de uma célula. Então, a gente não vai ver nenhum organismo pluricelular com essa célula, tá? Não tem núcleo e o DNA, né, o material genético, fica ali espalhado no citoplasma, tá? A gente também tem poucas organelas, tá? A gente só tem um ribossomo, que vai produzir as proteínas ali nessa célula, tá? E como eu disse, são células mais primitivas. Então, aqui, ó, a gente tem a membrana plasmática. Nas bactérias, além da membrana, a gente tem um outro envoltório extra, que é a parede celular. A parede celular, gente, é uma estrutura que a gente vai encontrar em bactérias. Também encontramos em fungos e em plantas, tá? É como se fosse um envoltório extra, uma proteção extra. E essa parede, ela vai ser composta por elementos diferentes dependendo do ser que você esteja olhando. Na bactéria, essa parede celular é formada por proteínas e açúcares, que a gente chama de peptidoglicanos. Na plantinha, é formada por um açúcar chamado de celulose. E no fungo, é formada por um açúcar chamado de quitina, tá? Aí aqui tem o citoplasma e esse fiozinho enroladinho preto representa o material genético da bactéria, tá? Então, uma célula procarionte, mais simples. Aqui mais uma imagem, tá? Enquanto que os organismos eucariontes vão ter uma célula mais desenvolvida, mais evoluída, chamada de eucarionte, tá? Com várias organelas desempenhando várias funções, tá? E como eu disse, tem mais organismos que apresentam essa célula. Então, protozoários, algas, animais, fungos e vegetais, tá? E aí acredita-se que essas células eucariontes vieram de células procariontes, tá? E aí acredita-se que a própria membrana plasmática fez alguns movimentos de se dobrar para dentro da célula, que a gente chama de teoria da endossimbiose, e esses dobramentos formaram a membrana nuclear, que é também chamada de carioteca. Então, olha só, ao contrário da bactéria, aqui a gente tem uma membrana que
delimita que envolve o núcleo da célula, por isso que é eucarionte. Então, mais uma vez, ó, eucarionte tem núcleo, tem carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Procarionte não tem núcleo, não tem carioteca, o DNA fica espalhado na célula. Beleza? E aí, daqui a pouco a gente volta para a parte 2.